Olá, olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para bater um papo assim mais que especial com a Pati, que é uma mãe de dois autistas, de duas crianças que estão dentro do espectro. Então vamos esperar o Instagram avisar para as pessoas que nós estamos aqui online. Paty acabou de entrar, minha convidada de hoje. Vou mandar para você, Paty, o convite, tá? É só você aceitar e aí a gente entra. Bom, quem tá entrando aí, encaminha essa live via aviãozinho aí, é só clicar nessa setinha para outras pessoas conseguirem ter acesso também a esse bate-papo. Oi, Patrícia, tudo bem? Que Tudo prazer te bem? receber aqui. Tá Que ouvindo bem? tô ouvindo bem. E você? Bom, eu tô também. Ah, então tá. Tirar óculos porque eu não vou ler, tá bom. Então, eu queria tirar o meu, tô na dúvida, porque fica o reflexo, né? Mas se quiser ficar, pode ficar à vontade, como você se sentir melhor. Eu vou tentar um pouco sem, se eu não enxergar mais, eu coloco. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a você ter topado participar dessa live aqui com a gente, porque aqui no Instituto a gente sempre está fazendo lives com profissionais, com pessoas que atuam em diversas áreas, né? Não só com TEA, mas com outras questões de saúde também e de educação, mas com as mães é a primeira vez. Então, queria muito te agradecer, né? Nós tivemos uma live também com a mãe, com a Mara Rúbia, mas ela também, além de ser mãe, é administradora, né? Ela é lá da Fundação Juliano Varela, então ela falou também como profissional, né? Mas assim, mãe mesmo, só mãe, é você a primeira. Bem-vinda. Queria que Que você se bom, eu que agradeço. apresentasse e contasse um pouquinho sobre a sua história para a gente conseguir te conhecer um pouquinho. Tá. Eu agradeço o convite, me senti lisonjeada e ao mesmo tempo morrendo de medo, porque eu sou mais bastidores mesmo do Instagram. Mas aceitei o convite porque partiu da Luana, porque também envolvi uma pessoa como você, tão comprometida com a causa, né? E achei importante me aventurar Se expor um nessa nova pouquinho, né? empreitada. Mas assim, gente, estou nervosa, estou tremendo aqui por dentro, Não, respira, mas estou aqui é e só um vai dar tudo bate-papo, certo. vai dar tudo Bom, certo. meu nome é Patrícia, eu tenho 36 anos. Como você mesmo disse, eu sou mãe de dois meninos e os meus filhos, eles são cegos e são autistas. Um tem 9 anos e o outro está fazendo 5 anos agora, no final de maio. E a vida com eles é maravilhosa, porém cheia Desafiadora. exatamente. E o meu filho mais velho, eu consegui o primeiro diagnóstico dele, que foi a cegueira, no caso, quando ele tinha 7 meses de idade. Uhum, Mas desde o primeiro mês eu já sabia que tinha algo errado. Mas por conta até de questões médicas mesmo, a limitação na área do conhecimento, né, acerca do que ele tinha, fez com que viesse um diagnóstico tardio. uhum. E ele tem, Ele já nasceu com deficiência visual ou ele adquiriu? sim, não é, os dois já nasceram cegos, por Uhum, conta de uma doença chamada amaurose congênita de Leber. E essa amaurose congênita de Leber, ela traz alguns traços, algumas características que são parecidas com a do TEA. uhum, Porém, a do TEA são mais específicas, né? E aí, quando ele estava com 2 anos, ele começou a dar sinais de que poderia ser mais complexo do que nós imaginávamos. E com 2 para 3 anos, ele foi diagnosticado com TEA. E já uhum. começamos os tratamentos. Na verdade, começamos a saga, porque não é apenas uma questão de tratar, né? Você entra numa missão aí que basicamente ela é sem fim. E quando ele tinha 4 anos, eu fiquei grávida novamente.
E só que aí já foi mais fácil, porque diante dos primeiros sinais, eu já Já sabia o caminho identifiquei. a ser trilhado. E aí eu já identifiquei do meu segundo filho, que é o Israel, nós conseguimos o diagnóstico bem mais cedo. Uhum. E, e foi assim a descoberta, né? Dessa, dessa situação toda em relação a eles. Eu falo que, assim, ser mãe já transforma a gente, né? Já muda a vida da mulher. Mas ser uma mãe atípica é um carrossel de emoções, é uma montanha russa de emoções, né? Porque você, ao mesmo tempo que você se vê diante de uma alegria enorme, que é ser mãe, você se vê diante de um despreparo enorme, que é cuidar de uma criança que tem algumas necessidades específicas. E que no meu caso eu nunca tinha lidado. Eu nunca Uhum. tinha tido um contato tão próximo com nenhuma criança cega. E autista, sim. Ouvia-se dizer que fulano de tal tinha um filho que, mas nada tão próximo. Então foi um território que eu tive que ir conhecendo e desbravando de acordo com a necessidade que me surgiu, né? Uhum. Entendi. E me explica uma coisa assim, essa questão que eles tiveram relacionada à visão, ela tem um fator genético, eu imagino, porque para vir nos dois, né? Tem um fundo genético? Ela tem um fator genético, só que ela não está associada ao autismo. Sim, A sim. pessoa que nasce com a São duas maurose, coisas. ela não necessariamente vai ser autista, mas no meu caso aconteceu. Mas essa síndrome aí, essa é uma síndrome? Não, ela é uma doença É uma genética doença mesmo, não é genética. uma Ela tem síndrome. É. ela pode ter sido o fator desencadeante do TEA ou são coisas dissociadas? Dissociadas. Nossa, e aí você Não foi é. premiada duas vezes com as É duas uma coisas. conversa que eu tive com Deus depois, né? Para entender. Mas não tem uma associação, porque eu Entendi. conheço algumas pessoas, e essa neurose congênita de Leber, ela é uma doença rara. E eu Uhum, conheço pessoas que têm, né, também, mas que não têm autismo, que não tem nada. Então uhum, aconteceu. entendi. Você foi muito abençoada, então. É, é assim que eu vejo hoje. Com certeza, porque Deus dá lugares especiais para pessoas especiais. É, e é claro que assim, não, hoje eu vim aqui disposta, né, a participar, e eu falei, eu não vou ser técnica, né? Eu vou ser mãe, vou ser Real, humana, vou para aquilo que eu vivo. Porque já teve várias palestras técnicas e nós vamos ter também no simpósio de sim, sexta-feira. isso. Então, dessa parte já estamos bem servidos, né? É. Eu E queria que você contasse para a gente, assim, Paty, como são as crianças, assim. Entre eles conseguem ter uma interação, porque a gente sabe que a questão da socialização para as crianças com TEA é um dos aspectos mais difíceis, assim. E aí você ter sim, duas crianças juntas na mesma casa, as duas dentro do espectro, eles estabeleceram uma relação assim de socialização desde pequenininho, isso foi mais tardio. Eu queria que você contasse essa experiência de como eles se relacionam, tanto entre sim, eles e como com você, né? O restante da família ali do núcleo familiar. sim. Os dois, eles são severos, eles estão no grau severo de autismo. E em relação à cegueira, eles verdadeiramente são cegos. E o Uhum. Isaac, ele sempre teve uma questão, foi um pouco agressivo em relação a outras pessoas, outras crianças principalmente. O Ele é mais som de criança sensível, então. irritava ele demais. Uhum. E quando eu engravidei, foi uma preocupação enorme. Eu falei, ó céus, né? O que vai E acontecer? agora? Mas ele fazia em casa, e faz até hoje, a terapia através do método ABA. Uhum, é maravilhoso. E na época, a terapeuta que atendia ele começou a trabalhar essa situação, de colocar a mão dele na minha barriga. E aí, depois que o bebê nasceu, o Israel ficava com ele dentro do quarto durante o atendimento. Se ele Hum. chorava, se ele estava Você lá. fez já uma E, inclusão desde quando nasceu. exato.
E desde que ele nasceu, que assim, o Isaac fugia para minha cama, para dormir conosco, comigo, com meu esposo. Uhum. Tinha aquele dengue todo, né, de primeiro Uhum. filho. Mas eu avisei ele, entendendo ou não, eu avisei. Falei, Isaac, seu irmão vai chegar e você vai dormir com ele. E aí, a partir de então, eles dormiam no quarto deles. Então, querendo ou não, ele teve que ter essa interação. Só que o Isaac, quando ele se irritava, ele era agressivo com toda e qualquer criança. E com Israel ele nunca foi. Pelo contrário, Israel vai para cima dele, que ele não dá uns apertão e ele só afasta. E esses dias atrás eu até peguei uma situação onde ele pegou. Eu falei, Isaac, você quer que seu irmão vai brincar com você? Ele pegou na mão do Israel, puxou ele, levou ele até o quarto, que tem um tecladinho, e começou a pôr a mão do Israel para tocar o teclado. E Uhum. o Israel não queria, mas ele fez, o Israel foi lá com ele. Que bonitinho. Equilibrou, quase, enfim, caiu, porque ele tropeçou no pé do Isaac. O Isaac Uhum. segurou ele e acompanhou o corpo dele assim até o chão para ele não bater a cabeça. Eu vi Nossa. aquilo e falei, meu Deus. Então, assim, pela teoria que o TEA nos mostra, tudo seria muito impossível em relação a essa interação, ao carinho que eles têm um com o outro. Sim. Mas a cada dia, a cada amanhecer, existe uma novidade entre eles. Eles não são Incrível de isso. ficar, eles não ficam longe um do outro. Eu me lembro muito que assim, se, por exemplo, se um vai dormir na casa de algum tio, ou que nem eles iam dormir na casa dos avós, e o outro fica, o que fica emburrado o tempo todo. Fica meio quieto, não brinca, sabe? Fica Uhum. emburradinho. Sente Então eles falta. Tem essa criaram esse percepção da elo. ausência, né? Eles Nossa, sentem muito legal. falta um do outro. E é E incrível, com né, você, você ter como essa dimensão de afetividade. não, e assim, essa interação com esse olhar de cuidado, de proteção que você está contando aí, isso é muito difícil de estabelecer num autista com grau severo, né? Porque às vezes ele não tem Exato. percepção sensorial nem do próprio corpo. Quem dirá do corpo Sim, de uma outra pessoa, né? Para estar ali apoiando, exato. segurando. Né? E como eu falei, essa questão da cegueira neles dificultou bastante no que diz respeito aos tratamentos, né? Porque até quando eu fui fazer a primeira avaliação dele, o doutor não sabia por onde começar. É, Porque porque tudo. um do primeiro ponto de partida é a questão da posicionamento visual, do contato visual, de acompanhar o olhar, de Exato. quando você sorri, ele sorri também. Então, não tem como ter esses Sim. parâmetros. Como que vai avaliar? Exato. Então, assim, tudo foi um território a ser desbravado mesmo, sabe? As terapias, tudo que eles vão fazer é através de muito esforço e dedicação das outras partes envolvidas, né? Então, Uhum. nem sempre a gente acha pessoas que estão com essa De forma. disposição. Então, a briga e a luta, no caso, se torna um pouco maior, né? Mas a gente prossegue. E como que é a relação deles com a escola? Eles frequentam alguma escola? Você conseguiu adaptar de alguma forma para que eles tivessem essa interação social da escola? Como que é isso para você? Assim? Você como mãe, qual foi a sua experiência? Eu queria que você contasse os BO, o que deu certo, o que não foi tão legal, para a gente entender um pouquinho esse lado. É, como mãe, as duas maiores dificuldades que eu enfrento, desde que eles foram diagnosticados até hoje, eu acho que isso vai ser para a vida, sim, é na questão escolar e na Uhum. questão médica também. Porque Campo Grande, por mais que é uma capital, ainda eu acho que tem muito a crescer, né? E nós temos uma quantidade de profissionais pequena até para a Uhum. demanda. E os profissionais param de atender pelo convênio, que dificulta muito para as famílias, né? Conseguir consulta, conseguir o acompanhamento Regular que correto, exige, né? regular, receitas médicas. Os meus filhos, eles fazem uso de medicação. Então, tudo é uma luta. E a escola foi a minha primeira batalha a ser travada. Porque desde
2 anos de idade, eu tentei matricular o Isaac numa escola particular na época. Uhum. Aí vivi a minha primeira grande frustração, né? Foi uma situação bem ruim. E hoje eles estudam em escolas municipais. O Israel está numa EMEI, né, que é a creche, e o Uhum. Isaac está no terceiro ano de uma escola municipal, perto de casa. Mas, assim, é uma luta constante, porque o projeto que eles têm, o projeto criado acerca da inclusão, é muito bom, O negócio é teoricamente pôr em falando. prática, né? Exato, só que a prática ainda vai muito para que ela seja. Até porque, eu vou falar aqui pelo nosso estado, né? Uhum. A gente sabe que a criança com deficiência, dependendo da deficiência que ela tem, da limitação que ela tem direito a ter um professor De auxiliar. acordo. No caso dos teus filhos, por serem cegos e autistas, eles teriam, Tá? pelos dois motivos, eles teriam direito a um professor de apoio, por ou um ou outro. Na verdade, Sofia, por eles serem cegos apenas, não. Não, A cegueira não é um fator limitante a ponto de nem o darem para período de eles essa. alfabetização, para serem Só se eles têm direito à muito adaptação de atividade, né? Então, essa adaptação ela fica por responsabilidade da professora também. E aí, Ah, se ela entendi. precisar de algum auxílio, ela vai solicitar, mas nada que seja específico para eles, no caso da Entendi. cegueira. Agora, no caso da deficiência intelectual, de alguma limitação intelectual, cognitiva, isso já demanda uma pessoa para eles. Mas não é sempre que conseguimos, né? Com Entendi. o Isaac, eu já perdi a conta de quantos assistentes ele teve. E ele já passou por muitas escolas. Agora eu espero que ele fique nessa um bom Ele período. tá no terceiro ano, né? Ele está no terceiro ano. E assim, nessa fase que parece curta, mas tanto que a gente apanhou foi longa, já aconteceu de tudo um pouco. Ele já sofreu bullying, ele já sofreu maus tratos, ele já foram muitas coisas. E não Hum. só por parte de alunos, por parte de professores que não têm uma capacitação adequada e que às vezes só são jogados lá em uma sala de aula para cuidar de uma criança com uma necessidade específica. Então, assim, eu não falo que é culpa de uma pessoa X ou uma pessoa Uhum. Y, mas é culpa de um sistema que não está colocando em prática aquilo que a teoria Exige. brilhantemente expõe, entende? Porque estão fazendo de um jeito que não é o sugerido, não é o que a lei garante e o que também o projeto em si da inclusão pede, né? Então, a minha maior dificuldade como mãe é a escola, infelizmente, e é Seria o a lugar em questão. que teus filhos deveriam se sentir acolhidos. Exato, mas assim, eu não desisto, continuo na busca. Uhum. Sempre que a professora resolve que nem virou o ano, a professora que estava com ele, assistente, ficou com ele, com o Isaac, que é o que demanda mais atenção, né? Uhum. Eu agradeci, falei, tô super feliz que você ficou, né? E tem uma questão também que a legislação traz, isso eu sei porque eu dei aula muito tempo na especialização em educação especial para professores, que a gente não pode ficar mais de 2 anos com o mesmo professor de apoio, para não Tá? criar um vínculo emocional e uma codependência da criança com o professor. Então tem que aproveitar esse ano, porque daí o ano que vem ela já não pode Sim, ficar com ele, né? é. E principalmente porque, assim, como os professores hoje das crianças com deficiência, esses professores assistentes, eles são pessoas contratadas com nível médio, né? E geralmente, com essa capacitação tão rasa, eles pagam para esses profissionais pouco. Você viu Então como é muito deveria ser o fácil, contrário, eles né? tenham Deveriam ser propostas melhores, especialistas, né? por isso sempre troca, nunca dá o tempo. Eles Entendi. sempre trocam, vão para outras escolas, ou surgem oportunidades melhores. E aí a gente tem que começar do zero, criar vínculo com o professor que vem,
criar vínculo com tudo que está sendo feito. E o Isaac ele está com 9 anos e, pedagogicamente falando, ele ainda não se desenvolveu. Entendi. É muito importante a gente abordar esse assunto, sabe, Patrícia? Eu sei que é chato falar sobre isso, mas Não, mas é tão é importante a necessário. gente trazer informação e a gente mostrar para as pessoas também. A gente teve a live com o Dr. Maurício, eu não sei se, acho que você estava, né? Você acompanhou um Sim, pouquinho. E assim, existe uma legislação, as pessoas têm o direito. E muitas vezes a gente eu não sei nem se acomoda, mas a gente cansa de tentar buscar o direito e não ser atendido, sim, que às vezes a gente sim. desiste, né? Mas é muito importante você contar a sua história, porque você é uma mãe que não desistiu, que, Não. que tá, Mas assim, que os tá 4 primeiros persistindo. anos, que foi o período que eu tinha só o Isaac, foi bem difícil. Porque eu vivi situações de discriminação, eu vivi situações de exclusão mesmo. E, e por um tempo eu tinha o hábito de só me encolher diante disso. Uhum. Aí o meu esposo, ele é advogado, né? E aí, por estar convivendo com isso e por ter que viver uma vida de ação em ação, esse é o resumo, né? E não é ação porque eu quero várias indenizações para mim, não. É ação básica, para conseguir direito que é básico. Para Como conseguir de sessão repente, aba, para conseguir acompanhamento psicológico básico, né? conseguir consulta, Para sabe? conseguir Direito consulta. disso. Direito disso. Então, assim, por conta de viver essas experiências, você vai adquirindo conhecimento na área. E esse Uhum. conhecimento vai te dando autoridade para falar a respeito, para brigar a respeito e também para orientar e ajudar outras mães, outras pessoas, né? Eu faço parte de alguns grupos de mães. E como eu falei, né? A maternidade em si transforma a mulher, né? Mas a maternidade atípica, ela pode ser devastadora para a mulher. Porque eu, quando ganhei o meu filho, eu basicamente me perdi. Eu não sabia nem me vestir mais. Eu bagunçou a minha cabeça, eu não sabia quem eu era a partir daquele momento. Se eu era uma mãe, se eu era uma mãe de uma criança cega, se eu era o que eu era. E aí, com o apoio de algumas pessoas, eu recomecei a estudar, fiz uma outra faculdade, fiquei grávida durante a faculdade de novo, terminei a faculdade a duras penas, mas assim, eu me esforcei para recuperar, como mulher também, a minha identidade. Porque eu tinha me programado para ter um filho. Isso era fato. Eu me programei, com tantos anos eu vou engravidar e vou ter um filho. Mas eu achei que eu fosse só ter um filho. Eu não achei que eu fosse ganhar uma missão, uma causa para ter que brigar e pleitear a minha vida inteira, né? E, e aí essas questões que, como eu falei, que a maternidade atípica traz, elas são assustadoras, né? Que a gente, diante de um filho, a gente se prepara para educar, para proporcionar estudo, para depois eles casarem, depois ganhar o mundo. E na maternidade atípica, não. Você não sabe muito o que esperar do amanhã, e isso rouba um pouco a sua esperança, né? De vida. E diante disso, muitas mulheres, eu percebo que elas se anulam, se perdem. Sim. Então, assim, é importante a mulher, após a maternidade, e mesmo com todas essas dificuldades que a gente enfrenta, de escola, de consulta, de médico e do dia a dia, ela se redescobrir. E outra coisa que é muito importante é ela dedicar um tempo para ela. Não precisa ser um tempo de 15 dias, não precisa ser um tempo de 6 horas, mas um tempo para ela ler o que quiser, para ela falar do que ela quiser. Eu conheço muitas mães que só vivem a Sabe? limitação, só falam sobre a limitação. E por um tempo eu corri dessas mulheres, Sim. literalmente corri. Eu falava para o meu marido, falava assim, eu falava, eu não gosto de conversar com mães de outras crianças com deficiência. Ele, mas por quê? Você tem tanto para trocar, né? Tal. Eu falei, não, porque eu não aguento é muita choradeira, é É muita a lamúria, como né? A pessoa entra num luto e que é, não consegue
passar a fase do luto, que é não normal. consegue sair. Tal, E né? antes eu via isso com maus olhos mesmo, falando, mas que pessoa chorona, que pessoa reclamona, né? Mas eu fui tentada a me colocar nesse papel muitas vezes também. Uhum. E eu só acho que consegui ter uma postura mais forte porque eu não tive mesmo opção. Eu tive um outro filho e eu falei, todos agora, não tem, são dois. Então agora não dá, né? Ir para frente, não dá para voltar. Não dá para enfiar de novo dentro da minha barriga e falar, esse eu não quero, mas me dá outro modelo. Então eu falei, tem que encarar, tenho que seguir em frente. Mas como eu falei, é de luta em luta, de ação em ação e de alegria em alegria, porque eles se superam a cada dia. Quando eu acho que eu estou entendendo alguma coisa sobre o TEA, eles vão lá e acabam com todo o meu conceito. Desconstroem toda a teoria que você estudou. Aí eu falei, então tá bom, deixa pra lá. Nossa, eu falo assim, gente, a capacidade humana, ela é imensurável. Eu É, vejo que quando a gente começa os processos de tratamento com neurofeedback, que é um equipamento que eu trabalho que é incrível para desenvolver habilidades, porque a gente trabalha desenvolvendo diretamente as áreas do cérebro que estão mais inibidas e tal. Eu venho paciente assim que fala: não, o médico falou que não adianta fazer esse negócio, não adianta, o médico disse que não conhece esse negócio, não adianta fazer. Eu falo: então tá bom, você vai querer tentar ou não? Não, vamos tentar, eu quero, porque as mães é, de crianças atípicas elas buscam, né? Elas querem encontrar um caminho. é, Essa começa a ter comportamentos assim inexplicáveis. E aí fala: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E não só isso, mas todas as outras terapias, né? O ABA, a terapia ocupacional, tudo é sim, contribuição, né? A questão sim, nutricional, principalmente. Então a gente não pode colocar em caixinhas, a gente não pode colocar rótulo, a gente não não, pode colocar limites. Porque a mente humana, a plasticidade cerebral, a capacidade cognitiva, se ela bem estimulada, e claro que dentro, não dá para ter comparações, é o que eu falo, dentro da condição desta criança, desta pessoa, o que a gente conseguir de avanço já é uma alegria, porque não é sobre sim, equiparar as pessoas, não é sobre deixar todo mundo igual, não é é robozinho, verdade. é sobre cada condição olhada individualmente e estimulando as potencialidades que cada um traz em si, a gente consegue Sim, sim ter muitas alegrias, assim como você contou, né? Tem muito BO, tem muita batalha, tem muito processo, mas também tem muita alegria, né? A gente poder vivenciar isso. Mas uma questão que você trouxe, Patrícia, que eu fiquei assim, eu falo, gente, como Deus é sábio, né? Como ele sabe das coisas, porque, cara, que pessoa incrível que você é. ai, que isso, vai me deixar mais tímida aqui. Que isso, Sério, eu tô até Sofia. emocionada, Eu, porque que exemplo, que mãe, cara. Putz, eu cara, agradeço você, eu agradeço, me sinto lisonjeada e feliz mesmo de estar tendo essa troca com você. porque assim, Porque uma pessoa assim apaixonada e com o meu eu, sonho nesse assunto, por esse trabalho, sabe? Eu vejo não, você é mães, a primeira neurocientista que eu conheço. tantas mães desistem com tão pouco, sabe? Com coisas assim, tão. E eu falo não só mãe de crianças atípicas, qualquer mãe. Eu também Sim, tenho um filho que tem transtorno de déficit de atenção, que foi muito difícil o começo da vida escolar dele. A gente conseguiu, graças a Deus, uma vida normal, vamos dizer assim, né? é, Mas é muito difícil como as pessoas se deixam levar pela dor, pelos desafios, se sim, entregam, né? sim. E você com dois tá aí, E né? uma coisa que eu vejo que é importante, e assim, nos Estados Unidos existe algo, um projeto maior acerca disso. É que os pais, e de uma forma geral, Sofia, eles se anulam e eles se minimizam diante dessa situação que é de tamanha fragilidade. Sim, E, socialmente falando, a gente tem que lutar muito, são muitos preconceitos, né?
Muitas pessoas, essa dó excessiva que as pessoas têm ao olhar para as crianças com deficiência, essa comiseração, isso vai anulando todas as energias que os pais têm. Essa é a verdade. Então, para que esses pais se reencontrem, para que esses pais possam se unir ou ter força, é muito importante uma rede de apoio. Eu falo assim, uma rede de apoio, mas às vezes essa rede é composta por uma pessoa. Uma pessoa que vai cuidar um pouquinho ali do seu filho enquanto você sai para tomar um suco, ou enquanto você só respira, ou enquanto você toma um banho melhor, Tranquila, né? né? Tranquila, você pode lavar o cabelo, hidratar o cabelo, uma pessoa que vai ficar para você fazer a unha, no caso das mulheres, ter esses momentos é muito importante. O pai geralmente sai para trabalhar mesmo, né? E às vezes a mulher fica com essa carga para si só. E em relação a isso, eu quero já fazer meu momento Love Story e agradecer meu esposo, porque ele é muito valente comigo, ele me apoia e me ajuda em tudo em relação aos meninos, né? Eu não carrego essa missão sozinha, ele é meu cúmplice nisso, né? Mas eu também sei que, por outro lado, muitas mulheres encaram essa situação sozinha. Por isso é importante uma rede de apoio. E eu falo, essa rede de apoio nem sempre é composta por familiares. No meu caso, tem alguns familiares que me ajudam, sim. Não vou citar o nome de ninguém, mas vocês sabem, eu quero agradecer a cada um. E como eu falei, essas coisas pequenas assim, de você ter um tempo para sair, ter um tempo para respirar, ter um tempo para retomar um estudo, isso devolveu para mim uma identidade. Isso me reconectou com a Patrícia mulher, a Patrícia ser humano. E eu estando bem comigo mesmo, eu vou estar bem para cuidar dos meus filhos. Eu vou estar bem para brigar pelos meus filhos, eu vou estar bem para ajudá-los no que eles precisarem. Então, como eu falei, hoje eu não tenho, desistir não é uma opção para mim, não é. Então, daqui para frente, só posso buscar assim, ferramentas e conexões que vão me ajudar nessa jornada, nesse caminho. E eu vejo que você é uma dessas conexões. Porque alguns anos atrás, falar de um instituto de neurociência era algo aqui em Campo Grande, tipo, oi, né? Não tinha essa possibilidade. E ver alguém começando esse trabalho, ver alguém dando início a algo que pode ser que em outros lugares já esteja até ultrapassado, mas que aqui é necessário, é muito bom. Porque tudo, tratamento, consulta, toda a parte de medicina em geral em relação às crianças com TEA é muito difícil aqui ainda. É, Tanto é que nos primeiros diagnósticos eu tive que ir para fora, tive que ir para São Paulo para conseguir. Então, assim, agradeço a você por não por se comover com a minha história, porque quem sou eu, mas por lutar essa luta com a gente. Mesmo não vivendo a experiência do TEA em si, uhum. ainda assim, você dedicar um mês inteiro para falar sobre isso, né? E isso é muito bom. Olha, alguém conseguiu me deixar sem fala, é difícil. Ai, Faz ver que tudo vale a pena, né? Noites e noites sem dormir, estudando, vale a pena. nossa, e você fala tão bem, esse monte de live que você faz. Falei, gente, ela é profissional nisso já, eu vou falar passando vergonha. Quem tá passando vergonha sou eu aí, ó. Que isso? Ai. Você sabe que uma das coisas que mais, assim, para as mães, as mães atípicas, né, o que é mais difícil de nós lidarmos durante a vida aí com essa convivência com essas limitações, eu costumo falar que são as fases, né, que nunca passam ou que demoram muito a passar. O meu filho vai fazer 5 anos, ele ainda está na fralda. E o meu primeiro filho, o primogênito, ele se desenvolveu que parecia que nem tinha limitação. Mas o mais novo, tudo é mais devagar. Ele andou com quase 3 anos. Eu já estava desesperada. E a família apoiando, a família, não, Paty, fica tranquila, no tempo dele ele vai conseguir, né? E eu carregando aquele menino enorme, já não aguentava mais, falava, oh Deus, né?
quando, né? E aí agora ele ainda não consegue desfraldar ainda. Então, assim, as fases demoram a passar, né? E chega um momento em que a gente fala, meu Deus, será que vai passar, né? Será que ele vai conseguir essa autonomia? Será que ele vai aprender isso? E uma vez eu vi uma reportagem, nem tinha filhos ainda. O pai estava falando sobre um filho autista, né, dele. E ele falou assim: a única certeza que eu tenho é que eu tenho um filho para sempre. E essa é uma certeza boa para nós pais, falar, eu tenho um filho para sempre. É legal, mas é muito assustador, porque a gente não vai durar para sempre. E eu converso e falo com muitas mães que são desesperadas com a ideia de que elas podem vir a falecer e o filho não ter um amparo. E elas eu já cheguei a ouvir de uma mãe que ela falou assim, eu já pedi para Deus me levar ele antes de mim, Nossa. porque eu não queria partir sem saber que meu filho vai Como ficar ele vai vivo, né? ficar, né? Tipo, É. Aí eu ainda brinquei, ela falou assim, eu falei, eu já vivi muita coisa para enterrar um filho, então que Deus me leve, que ele se vire aí com o B.O. depois, que arranje alguém para ajudar ele, depois aqui na terra, então ele vai dar um jeito, eu tenho essa confiança de que, na sim. verdade, essa força, de que, na verdade, essa coragem não é minha. Por mim, eu nem estava aqui fazendo live, eu sou tímida. Eu não ia conseguir. Mas é por Deus mesmo. Deus, ele capacita, Deus, ele dá força. E uma vez eu li também que a criança que ela sabe quem ela é para os pais e quem ela é para Deus, o amor que nós pais e que Deus tem por ela, nada pode ser um limitador para essa criança. Nada vai abalar essa criança a ponto de paralisá-la. Então, se eles conseguem, né, Sofia? Se eles, diante de tanta limitação, são carinhosos, se superam a cada dia, quem sou eu para querer desistir? Quem sou eu para querer ficar só me queixando? Eu me queixo, é claro, mas eu não só me queixo. Você consegue se queixar e agir, né? E eu acho que o mais incrível, Eu digo, a o que eu, gente também tem que ter um momento sim, de de extravasar, pôr né? para fora. Eu costumo falar que o luto do filho perfeito, você não vive ele uma vez e ponto final, ele some. Ele vai e Vira e volta. mexe, você sente. Porque às vezes está todo mundo programando de ir no cinema com os filhos. Ah, vamos assistir um filme. A gente vai levar, papai vai levar você para assistir um filme e tal. Esse é algo que eu posso realizar, sabe? E aí aquele luto do filho Bom, perfeito vem. Então, dos nãos, né? Diante daquilo que eu não consigo fazer com os meus filhos, eu revivo esse momento de luto. Mas eu estabeleci comigo, né? Eu estabeleci um prazo. Ele não pode passar de um dia. Passou de um dia, só eu pedir auxílio, oração, ajuda, porque eu não me permito chorar ou ficar mais de um dia, até porque a minha rotina não comporta isso. Não dá. a sua vida não deixa, né? Não, não tenho tempo. É. Não dá. Que pessoa incrível que você é, assim. O que eu acho que mais de tudo que você falou, mais importante, assim, é essa resiliência que você traz, né? Essa é, é uma resiliência compassiva. Então, sem rebeldia, sem discutir com Deus, sabe? Tipo, ok, Deus não Sim. erra. Se ele me mandou isso é porque eu dou conta e Eu vamos vou ter encontrar parceria com as ele. ferramentas, né? Vamos encontrar as ferramentas, vamos buscar os caminhos, vamos fazer o que se requer para que as coisas cresçam, melhorem, se desenvolvam do melhor jeito possível, sem surtar, Sim. sem deixar de ser quem você é. Que história linda, né? Porque assim, você conseguir ainda dar conta de tudo isso e ainda conseguir ter esse olhar e essa visão que é tão difícil, até para as mulheres que não são mães atípicas, que não estão dentro de uma situação tão desafiadora. Muitas mulheres se casam, têm filhos e esquecem da própria vida, Exato. né? E começam a lutar lutas de outras pessoas. Então, assim, eu preciso Sim. ser
a melhor mulher para o meu marido, eu preciso ser a melhor mãe para os meus filhos, mas esquecem de ser a melhor pessoa para elas mesmas. Eu estava Sim. conversando agora há pouco com uma pessoa que eu estava atendendo antes da nossa live, e foi muito sobre isso, sabe? Tipo assim, vem cá, você está sentindo tudo isso simplesmente porque você está querendo viver a vida dos outros. Vive a sua. Quem vive duas vidas não vive nenhuma. Então você É. precisa ser sua prioridade. E você conseguir ser sua prioridade, mesmo com tantos desafios, É. cara, sem Mas palavras. eu vou falar assim, que é uma decisão, viu, Sofia? É uma escolha que a gente faz. E como eu falei, eu perdi a habilidade até de me vestir depois da maternidade. Que eu falei, o que que eu sou agora? Eu sou mãe? Que roupa que mãe veste? Eu fiquei assim, Perdidona. não sabia vestir, não sabia. Eu falei, não, mas não é assim. E quando eu me redescobri, eu falei, não, mas eu sou mãe, eu tenho 30 e poucos anos, tô caminhando para os 40, mas eu ainda gosto de usar tênis, eu ainda gosto de tal coisa. Então, eu posso me permitir usar essas coisas, fazer essas coisas. Só que, é claro, exige que a gente tenha um jogo de cintura maior, porque a demanda deles é muito intensa. Então, se a gente for ficar vivendo na demanda deles, não vai ter, não vai ter, Mas eu acho que não essa vai ter tempo para compreensão, isso. eu E acho a que gente escolhe isso, mas eu acho que parar, essa a gente escolhe se compreensão priorizar. que você traz, Paty, vem. Eu sinto assim, não sei da sua vida, mas assim, eu sinto ser um comprometimento com você, porque você tem uma missão que não é só ser mãe. Um Sim, compromisso com a sua própria vida, sabe? Tipo, nossa, Deus me deu essa vida, eu preciso honrá-la, eu preciso é, continuar sendo a Patrícia, mesmo sendo a mãe sim, que eu sou, sim. né? Então, assim, É. é, Eu é falo de uma algo. forma, às vezes, até assusta as pessoas, mas assim, eu não pedi. Se eu tivesse que escolher, eu ia pular fora, falar, não, dá essas Não, crianças para tô outra fora. pessoa, Deus. Tô de boa, pode vir dois, assim, sem nenhum probleminha, tudo certo para mim. Mas não dependia da minha escolha. Então, a única coisa que eu posso é garantir que, mesmo diante daquilo que Deus me impôs, eu esteja bem para executar a missão, né? E eu acredito que ainda assim, Deus ele criou a cada um de nós, como nós somos, né? Antes de criar os meus filhos, Deus me criou. Então eu não preciso me anular, eu não preciso morrer para poder Para cuidar que eles deles. estejam Eu bem. ainda sou um indivíduo, né? E eu só vou fazer com que eles se sintam bem se eu estiver bem. E se eu souber também ele equilibrar, né, os meus dias maus, porque eu também tenho. Por isso que eu falo da Entendi. importância da rede de apoio, da importância de ter alguém para te ajudar nesses períodos, porque não é só coragem, não é só alegria, não é só, né? Mas ainda assim, como eu falei, eu ainda deixei, coloquei aqui, né, para uma, falei, decida viver, né? Se posicione, decida viver, escolha viver. A gente não precisa se anular por termos, né, nos tornado mães, termos mães de crianças com alguma deficiência. Não, você ainda é mulher. Nós ainda somos mulheres, nós ainda somos bonitas, nós ainda somos capazes. Nossa, muito legal. Eu tenho um trabalho que eu faço com mulheres de rotina intensa, que é um método que eu desenvolvi de design de vida. Assim, realmente, quando a pessoa quer fazer uma transição de carreira, quer, ou então acabou de ter filho, tá perdido, não sabe o que fazer e tal. E nesse método eu sempre falo de uma hierarquia da paz, que eu chamo de hierarquia da paz. Que é assim, ter um norte, porque às vezes a pessoa fica tão perdida e ela não sabe o que priorizar. Porque socialmente, culturalmente, a gente tem uma ideia de que eu só sou uma boa mãe se eu priorizo só os meus filhos. Se os meus filhos são o Sim. centro da atenção da minha vida. E na hierarquia da paz eu Aham. sempre falo: primeiro Deus, porque a gente precisa de uma fonte, a gente precisa ter um lugar para se abastecer. Depois eu, depois o meu marido, depois os meus filhos e depois o meu trabalho na, na hierarquia que eu sinto como a mais fluida, mais saudável, né? E às vezes, principalmente, né, as mães com filhos que requerem um cuidado maior, sejam eles com alguma síndrome, algum transtorno, alguma deficiência, alguma doença, não importa o que seja, elas Aham. têm muita dificuldade de compreender isso, acha que isso é Na verdade, egoísmo. essa lista toda
do filho para cima, você exclui. Não Exclui. existe. Isso. Fica só. E aí é muito difícil eu conseguir explicar que para você poder ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa qualquer coisa que você escolha ser na vida, você tem que estar bem. Porque a gente não dá É, o que a gente não tem, né? A gente não tem como cuidar do outro se a sim, gente não está cuidando de si mesmo, né? É igual respeito. Respeito você não tem como comprar respeito. Respeito você constrói um respeito, uma identidade sim, que se faz ser respeitado, com o filho principalmente, né? Com o marido, com quem sim. você se relaciona. Autocuidado é a mesma coisa. Como que eu vou cuidar do outro se eu não dou conta de cuidar de É. mim? Porque a gente Você comunica sabe, através das tem, nossas escolhas como a gente quer ser tratado pelo outro, né? sim. Por um tempo eu me culpei muito, porque, por exemplo, as terapias que os meus filhos fazem, eu não conseguia dar sequência naquilo. Eu, por exemplo, o Braille mesmo, eu ainda não aprendi. Porque eu determinei para mim que eu não queria ser, falei, Deus, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, mas eu não vou ser a terapeuta dos meus filhos. E eu também não vou ser a professora deles. É demais para mim. Mas eu Quero vou ser ser a, sua mãe, né? eu vou ser a mãe, eu vou ser a leoa, eu vou ser tudo que tiver dentro desse padrão aqui. Mas as demais funções não. Porque se eu for a terapeuta, se eu for a professora, se eu, aí eu não vou conseguir ser a esposa, eu não vou ter tempo para ser a Patrícia, eu não vou ter tempo para mais nada. É isso aí. Então, assim, pode ser que eu não consiga, no decorrer da minha vida toda, que os meus filhos se tornem totalmente autônomos ou estejam totalmente desenvolvidos como poderia, diante dessas novas tecnologias e terapias. Mas eles vão ser felizes. E eles vão ser amados. E eles vão saber quem eles são para Deus, e eles vão saber quem eles são para a família deles. E tá bom para mim. Uh, isso é mais que suficiente. Ah, ai, Nossa, gente, olha, tá louco. Ontem, é porque eu sou tão sensível com isso, porque é uma coisa que eu vejo todos os dias. Ontem eu e atendi sua uma família. mãe, ontem eu atendi uma mãe que ela falou assim pra mim: o dia que eu peguei o laudo da minha filha, minha vida acabou. E isso já tem 8 anos. E ela tá uma morta-viva até hoje. E não por Entendo. escolha, mas porque ela não sabe como fazer diferente, sabe? E Sim. aí eu peguei, levei a filha dela para outra sala para atendimento, coloquei uma meditação para ela, uma oração, dei um olhinho de lavanda e falei: deita aqui, fica aqui, relaxa um pouquinho, se ouve um pouquinho em silêncio, se conecta com você um pouquinho. A hora que eu voltei, ela falou: meu Deus, que Rede de apoio. falei, gente, eu nem conhecia a mulher, foi a primeira consulta da filha dela. Eu falei, Pois caraca, a é. pessoa só precisa de um tempo, né? Tem Eu até mulheres que só enrolei lá com a menina mais tempo para ela poder ficar ali, sabe? Eu falei, gente do céu, é tão pouco, né? sim. Mas é um primeiro passo. E aí eu falei para ela, todas as vezes que você vier, eu quero que você senta aqui. Então eu vou organizar a minha agenda para ela poder ter um tempo aqui na minha sala sozinha, para ela Que poder, bênção. sabe? Eu falo, gente, como assim? Que nobre da sua parte. Que necessário. Porque às vezes as mães parece que elas precisam de um tratamento, de um psicólogo, de um pastor, mas às vezes elas só precisam de dormir, de descansar, Eu né? acho que elas precisam ser vistas, né? A pessoa, a gente tem que olhar a pessoa por trás da É. doença, da E síndrome, você do vê, hoje transtorno, do existe que muito for, sabe? avanço no respeito ao tratamento para as crianças, né? Você sabe melhor do que eu, mas o ponto de partida ainda é muito descuidado, que é a família. Se você não trata ali a família, não adianta, você pode proporcionar a tecnologia mais eficaz para as crianças que não vão funcionar. Então, assim, eu não sou uma pessoa de ficar trabalhando em mídias sociais e tal. Eu trabalho mais pelos bastidores, né? Eu sou designer gráfico. Mas eu me coloco à disposição
para quem for assistir depois, se alguém quiser entrar em contato comigo. Eu uma vez postei um vídeo do meu filho no YouTube e chama assim: Meu bebê não fixa o olhar, porque eu demorei para descobrir que ele era verdadeiramente cego. Aham. E aí eu postei isso e muitos pais, muitas pessoas do país todo, assim, vira e mexe, gente de Minas, da Bahia, já entrou em contato comigo perguntando, tirando dúvidas mesmo. Olha, como é que você conseguiu o diagnóstico? Como é que foi? Como é que é? Ele não fixava o olhar mesmo. Eu tô achando que meu filho também é cego. Entra em contato assim, né? Eu falei ontem até com uma outra mãe que eu conheço de um menino autista, falei, nós como mães, temos que nos unir, né? A gente ganhou essa missão, então vamos trabalhar junto, vamos trocar experiências, vamos tirar dúvidas umas das outras, vamos trocar alegrias, trocar sofrimentos, né? Então eu me coloco à disposição para quem quiser conversar. A rotina é maluca, Não, mas hoje tem. já vou falar pra Luana, marca um café com essa menina que eu quero conhecer. Ai, vamos marcar, adoro tomar café. Gente, mas é assim, ó, o nosso tempo tá acabando. Se a gente não encerra antes de dar uma hora, às vezes a gente não consegue deixar Vamos salva derrubar. a preciosidade que foi essa live. E assim, eu também me coloco super à disposição. Se você quiser vir aqui conhecer o Instituto, trazer os meninos pra gente se conhecer, a Luana que eu marco. Ó, Super ah, feliz em te conhecer, assim, honrada, de verdade. também. Fiquei muito feliz. Que família abençoada vocês são, viu? Além de serem lindos, todos maravilhosos, todos engajados de alguma forma em alguma causa e ajudando pessoas que, pela lógica, nem precisariam, mas estão ajudando. Obrigada, viu? É isso. Gente, como assim? Olha o que essa menina fez comigo. Ai, meu Deus. Tudo bem que eu não sou difícil de chorar. Na minha vida pessoal, eu sou super emotiva, mas nas lives não, né, gente? Ah, fala aí, Obrigada, você não vai obrigada pela chamar mais, presença. vai ficar falar para que só me faz chorar. É, eu vou botar aqui live da mãe que me fez chorar. Ai, E Deus te obrigada, abençoe viu? muito, muito, muito mais. Amém. E que sua vida seja assim de muito sucesso, muitas realizações em tudo que você for fazer. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada. E obrigada. Amém. É a cara da Amém. pessoa fazendo Obrigada. live, gente. Acabou com a pessoa. Não Obrigada. tava nem com Desejo o mesmo filtro para para você. disfarçar. E agradeço mesmo. Agradeço você se envolver numa área que, como eu falei, você nem precisaria. Entende? Você já é bem sucedido em várias coisas que faz. Mas obrigada mesmo. É isso, a gente. Eu amo meu trabalho. Não tem como ficar inerte, né? Vendo tantas E eu tô me achando possibilidades. agora, porque agora eu conheço uma cientista. Imagina, eu não sou nada. Sou só mais uma pessoa aqui tentando fazer alguma coisa para ser contribuição. É isso, acho que é para isso que a gente está aqui, né? Isso aí. Com certeza. Um beijo, muito obrigada mesmo, gente. E olha, se vocês que acompanharam aqui, enviem essa live para as outras pessoas, para que mais mães possam ver que é possível continuar viva, continuar sendo feliz, continuar sendo, existindo Verdade. como pessoa, É apesar verdade. de ser uma mãe atípica, né? Que exemplo lindo. Obrigada mesmo. Um beijo, beijo para todo mundo Obrigada. e obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Beijo. Beijo, tchau.